Descarga indireta. Trata-se de uma perturbação elétrica causada por um pulso eletromagnético gerado durante o fluxo da corrente principal do raio. A sua duração é bastante curta e a energia produzida é muito inferior à energia do próprio raio. No entanto, é um perigo responsável por cerca de 90% de todos os danos em equipamentos eletrônicos que ocorrem durante quedas de raios. A descarga indireta de um pulso eletromagnético é referida na literatura técnica como LMP. Quando a corrente do raio flui para o solo, um forte campo eletromagnético é gerado ao seu redor, de acordo com a regra da mão direita. O forte pulso eletromagnético gerado se espalha por uma grande área ao redor do trajeto do raio. A sua presença é detetada num raio de até vários quilômetros do ponto de impacto do raio, e a sua potência depende de fatores como a corrente do raio, a duração da descarga e o terreno. Existe uma ameaça real para os dispositivos eletrônicos num raio de até várias centenas de metros, uma vez que a potência do pulso eletromagnético diminui com a distância do ponto de impacto do raio. Se o pulso eletromagnético propagado encontrar um condutor alinhado com o seu vetor, surgirá um potencial de alta tensão entre as extremidades do condutor. O seu valor dependerá da intensidade do campo eletromagnético, da permeabilidade das paredes e do comprimento do condutor. Se a tensão nas extremidades do fio subir para um determinado valor, o isolamento do fio ou dos componentes eletrônicos ligados a ele será quebrado e o circuito de corrente será fechado através do solo ou de outros materiais condutores. A descarga da energia acumulada no fio fará com que uma corrente de impulso flua, o que resultará no sobreaquecimento e danos aos componentes eletrônicos dos dispositivos ligados. A utilização de um sistema de proteção contra raios é uma solução eficaz para evitar incêndios e impedir que a corrente principal do raio entre no edifício. No entanto, isso não tem um impacto significativo na proteção das instalações elétricas dentro do edifício e até representa uma ameaça maior. A disposição vertical e horizontal dos para-raios pode transferir uma energia muito maior para os condutores de outras instalações durante uma descarga elétrica no para-raios. Longas secções de instalações elétricas dispostas horizontalmente dentro de um edifício absorverão pouca energia de uma descarga perto do edifício. Uma descarga elétrica no para-raios de um edifício fará com que o caminho da corrente elétrica seja vertical, mas também horizontal. A soma da tensão induzida e, portanto, a quantidade de energia nos condutores pode ser significativamente maior e mais destrutiva para equipamentos elétricos e eletrônicos. Existem várias maneiras de evitar os efeitos de descargas atmosféricas indiretas na forma de pulsos eletromagnéticos. As mesmas soluções são usadas para descargas atmosféricas próximas e para descargas no sistema de proteção contra raios de um edifício. Elas não devem ser usadas de forma intercambiável, mas devem complementar-se dependendo dos riscos. Uma maneira é blindar os cabos colocando-os em bandejas metálicas aterradas em vários pontos. Isso impede que o pulso eletromagnético penetre nos cabos e gere tensão prejudicial neles. As rotas de cabos metálicos não podem ser utilizadas em todos os locais, pelo que outro método consiste em utilizar protetores contra sobretensão dedicados. Estes descarregam a energia acumulada nos cabos através dos seus próprios circuitos, impedindo que o circuito de sobretensão se feche através dos dispositivos eletrônicos. Os dispositivos de proteção contra a sobretensão devem ser adequadamente selecionados para as tensões nominais e os tipos de sinais elétricos. Devem proporcionar um elevado nível de proteção e, ao mesmo tempo, não afetar o sinal elétrico original. O isolamento galvânico é uma forma eficaz de limitar os danos causados por impulsos eletromagnéticos, uma vez que impede o fecho do circuito de sobretensão. Muitas interfaces de telecomunicações e automação industrial têm isolamento galvânico como padrão. No entanto, deve-se lembrar que isso é limitado em termos de tensão. Com cabos longos, o isolamento é insuficiente e requer dispositivos adicionais de proteção contra a sobretensão. Os raios próximos são particularmente perigosos para linhas telefônicas longas, linhas de medição e linhas de controlo localizadas ao ar livre. Cabos longos e finos absorvem uma grande quantidade de energia de impulsos eletromagnéticos, mas a sua alta impedância faz com que essa energia seja liberada lentamente.
Para garantir uma proteção adequada, essas instalações requerem protetores testados para um pulso de tensão com uma forma de onda de 10 a 700 microsegundos.